mês que se comemora o Dia do Professor, que tal conhecer duas instituições que encontraram uma forma de ajudar a educação das crianças e adolescentes através de métodos nada formais? O circo e a rima. Matéria Rima e Circo Escola de Diadema são os nossos convidados do programa Terceiro Setor de hoje. E para contar tudo sobre estes parceiros da educação, estão aqui com a gente a Josiane Silva, ela que é coordenadora pedagógica e também é coordenadora técnica, Viviane Tapia, que é coordenadora do Circo Escola. Isso. Quase que eu te coloco em outra função aqui, né, Vivi? Tudo bem, tudo bem. Seja super bem-vinda aqui, as duas. Obrigada. Eu abro o programa falando de um método de educação nada convencional. Deixa eu só situar quem é quem aqui de novo, né? Desse meu canto esquerdo aqui, Vivi, do Circo Escola de Diadema. E no meu canto direito aqui tá a Josi, que é do Matéria Rima. Isso. Deixa eu começar para cá, então, com a Vivi aqui, do Circo Escola, tá mais perto. A gente estava conversando anteriormente aqui, batendo um papo informal antes de abrir mesmo o programa. E aí eu fiquei sabendo desses projetos que vêm diretamente da Secretaria de Educação lá de Diadema, né? E que abraçou o tipo de projeto e de trabalho de vocês. O Circo Escola nasce em que ano e por quê? Um circo, gente, que tem endereço, CEP não sai do lugar, tá? Não sai do lugar. Contei tudo agora já, hein? Isso é verdade. Mas Seja bem-vindo. É muito importante isso que você falou, porque o circo, pela sua própria estrutura, é itinerante. Ele caminha, ele anda, e eu acho que é isso que provocou essa educação não formal, né? Assim, o que acontece debaixo de uma lona que poderia ajudar essas crianças? E em Diadema, nós temos uma história de 25 anos. E 10 anos nesse formato de uma lona de circo. Porque anterior a isso, as ações aconteciam nos espaços culturais. Também uma grande parceria com a Secretaria de Cultura, que sempre percebeu esse movimento diferente entre arte, educação, e o que está acontecendo, e o jovem chegando, provocando, se descobrindo. E em 2008, depois de muito namoro, a gente resolveu apresentar uma proposta inovadora na cidade. E aí a gente inaugurou, em 25 de novembro de 2008, o Circo Escola na sua forma, que é a lona. E essa lona... o picadeiro, o palco, a plateia, cortina, a cadeira. Tudo aquilo que tem de um circo. O que ele tem diferente? O que é? Ele não tem arquibancada, por exemplo, que é o que todo mundo pergunta. Cadê o público? Mas por quê? Porque ele é um circo que vai mudando. Então, isso já é uma forma educativa de você passar para a criança, para a família, para a comunidade. Então, ele tem espaços móveis. Então, se hoje você for no circo, você vai ver uma grande sala de aula. Para cada faixa etária, a gente tem aparelhos de tamanho diferente e de alturas diferentes para a gente poder atender a todas as idades. Não tem essa de falar, ai, para mim não Viviane, e a educação não formal, o que tem a ver nesse circo? Eu sou a 5ª geração de uma família de circo, família de trapezista. Família chilena? Família chilena. E não estudávamos com tanta facilidade. Eu tenho 45 anos e para estudar nós tínhamos que ficar mudando. Então, eu sofri na pele a dificuldade. Era essa coisa itinerante, né? Que nômade, então, né? Que cada hora está num país. De 30 em 30 dias estudando numa escola, pegando o histórico escolar que você pegava picadinho. Para poder comprovar lá na outra que você tinha feito com a matéria. Exatamente. E eu acho que essa experiência do ir e vir fez com que a gente parasse para pensar em quebrar os paradigmas da educação. Faz todo sentido. Né? Então, eu acho que o circo, ele tem... uma simples explicação, um malabarista, por exemplo, ele joga lá as bolinhas. Mas o que essa criança vai aprender, Viviane? Lá eles aprendem a classificar, seriar. E criança que não sabe ler, você ritmo, coloca tempo, as letras temporização. na bolinha. Nós, várias vezes, a Jo sabe disso, a gente utiliza a linguagem de circo, a metodologia para alfabetizar. Então, tem professor que chega e fala pra gente assim, parece duas crianças, uma que frequenta a escola e outra que frequenta o espaço não formal dessa educação integral. Então, o circo, ele veio realmente para quebrar o paradigma e a gente tem esse namoro que já virou um noivado e já é um casamento. Casamento e sólido. a gente espera que isso... Agora, o mais interessante do casamento, assim, e é legal a gente dizer isso, o circo veio e quebrou esse paradigma. E nós ficamos durante um período... até que chegou outras linguagens, a cidade se abriu para essas linguagens. Então, o Matéria Rima, ele chegou exatamente para complementar essa linguagem. Então, o circo, ele foi o primeiro louco que chegou ali, pioneiro, que realmente montou a lona
E aí, o que vai acontecer? O que vai sair disso daqui? Um monte E eles de foram trapezista, palhaços? Não, e eles saiu muito foram mais. entendendo que a ideia não era criar artistas. Confesso para você que alguns viram artistas. Faz o quê, né? Você pegou e a paixão, gente né? ama, inclusive a gente tem aluno que está no Soleil, a gente tem aluno que a gente encaminha, o Circo dos Sonhos tem aluno nosso. Então, mas é fato, a ideia do Circo Escola não é formar profissionais de circo. Isso não é profissional, não Pode é. ser que saia. Exatamente. Um ali pegue mais paixão e daí vai evoluir até em outros lugares aí para aprimorar. E aí que siga a ideia a do vida. Circo Escola é além, né? É além. E aí essa ideia deu tão certo. Que legal. E o município se debruçou em cima disso, acreditou na proposta. E eu falo que quem governa precisa acreditar nessa proposta. Então, hoje a gente tem um governo que acredita na proposta. Então, essa proposta fez o quê? Uma ampliação. E aí, a gente ganhou de presente o Matéria Rima na cidade também. Que já é uma outra instituição que veio para contribuir. Já quero saber que história é essa. Eu sou péssima de rima, tá? Nossa, eu sou péssima, eu não quero nem tentar aqui, começar aqui, não tem cabeça para isso, porque precisa ser rápido no pensamento, ter um vocabulário extenso, com essa pluralidade e ter coerência, né? Sim. Mas antes de falar de rima, gente, vamos entender o que é o Matéria Rima, que instituição é essa, quando que nasceu? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Seja bem-vinda. Quero agradecer essa abertura, né, dessa TV para nós, para falarmos de educação não formal. TV isso é muito nossa, importante. TV do público. Exatamente. O Matéria Rima, ele é acho que assim como o circo, né? Nasceu de uma dificuldade de uma criança, de um jovem, que não ia bem na escola, porque era uma escola que tolhia a sua criatividade, a sua liberdade. Então, ele não podia se expressar direito, né? Era só mais aquele professor que fala e o aluno deve escutar. E ele tirava notas muito baixas nas provas, porque essas provas eram os únicos instrumentos para avaliar uma criança como sendo boa, regular. 2 mais 2 são 4. É. Se não conseguiu acertar essa conta, tá com algum problema aí, eu não sei como consertar. Isso, então ele já era excluído desse sistema, né? E aí sofria bullying, né? Quantos que não devem, né, gente? Se Sim, encaixar nesse sistema por qualquer razão, né? Sofria bullying, porque não tinha uma roupa adequada para ir para a escola, né? Desde isso, né? Tudo isso. E aí ele não estava, pelo menos, essa escola não está me adiantando muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou irmã dele, tá? Ele é fundador do grupo Matéria Rima, eu sou irmã. A gente é uma família, assim como o circo é também, né? Então, assim, ele tinha muito medo do que minha mãe pudesse pensar, né? E agora? Meu filho não quer ir para a escola. Mas não falava, não externava isso. Então, e ele só matava as aulas, né? Isso não que eu ia ia. falar, porque o natural, o que acontece quando você não está se encaixando? Não quero mais. Não quero. Finge que vai para a escola, fala, tô indo para a escola, Isso. chega lá no final do mês, só tem falta e nota Aí, zero. quando minha mãe ia nas reuniões, cadê? Né? Nossa, ele é o péssimo aluno, o pior da sala, era só essas reclamações. Não tinham elogios para ele. Sim, a mãe pensa, o que eu fiz de errado? Mas, ao mesmo tempo, a mãe sabia quem era aquele filho. Quem era aquele A filho? gente sempre sabe. Muito criativo, ele só não estava se encaixando naquele ambiente. E aí ele começou a faltar na escola, só que ele encontrou uma cultura que ele não sabia ainda o nome. O que era aquilo? Tá. Era o hip hop. Então, Você sabia que gostava, que achou legal. Gostava, porque ele via aquelas rodas de Curti. batalhas de rima, dança de rua, o grafite acontecendo ao mesmo tempo, a discotecagem. Que o hip hop não é só a batida, a música, o ritmo, né? Muita coisa. Olha tudo que você falou, né? Muita coisa. A dança, o ritmo, a roda, o grafite, Tudo. a roupa, Tudo. a moda, né? O cabelo. A moda, isso mesmo, a moda. Então ele ficou encantado com aqueles movimentos da dança. Ele falou, o que é isso, gente? Mas aí ele ficou mais apaixonado pelo rap mesmo, pela rima. Ele falou, não, eu quero conhecer melhor isso. Quero mais isso na minha vida. Quero isso. E aí ele falou assim, não, vou começar a escrever uns versos, né? Vou começar a escrever umas rimas. Eu falei, é difícil. Difícil mesmo. E aí ele começou a escrever. E ele falou, olha, gente, eu acho que eu sou bom. Ele começou a ter uma autoestima, porque aí ele viu, não, eu consigo. E para fazer essa rima, ele começou a pesquisar e a ler. Então, a rima deu tudo isso para ele, o rap deu isso. Porque o rap é um gênero textual que, para você escrever, você precisa conhecer a realidade. Você tem todo um passo a passo para escrever, você tem toda uma cadência, você tem todo, assim, o refrão, tarará. Sim. Acabaram de me passar aqui, na verdade, as pessoas se descobrem, né? Sim. E se descobriu Sim. nessa cultura. Se descobriu. Que é plural. E aí, exatamente. E aí ele falou assim, peraí. Aí ele voltou à escola. Ele voltou.
Mas antes de voltar, ele tinha dado Quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 16 anos, eu acho. Aquela idade complicada, né? Aí ele tinha feito uma oficina para um jovem que estava em liberdade assistida, num centro cultural. Isso antes dele retornar para a escola. E esse menino, ele começou a gostar muito também. Ele falou, eita, tô amando. E eles começaram a pegar as matérias da escola e a transformar isso em rap. Ele falou, agora eu vou voltar para a escola para mostrar para a professora, para todo mundo o que eu aprendi. Uma outra forma. E aí, numa aula de ciências, ele fez a primeira música dele, que é Concreto e Anatômico, que fala sobre a anatomia do corpo humano. E ele tirou a primeira nota 10 e a professora falou, o que foi isso? Você colou? A professora não acreditou. Sério? E ele falou assim, não, professor, isso é um rap, eu que fiz, depois que eu pesquisei e tal. Não, então você vai cantar para diretora. Tem todo um raciocínio, o rap não é assim. Enquanto a Josi está falando, a gente tem um videozinho aqui que apresenta quem é quem aqui nessa parada de sucesso aqui lá no Matéria Rima. Vamos dar uma olhada aqui, quem são esses profissionais que hoje trabalham lá? Ó, todas essas imagens são de lá, né? Sim, sim. Vamos dar uma olhada aqui. Isso é uma oficina, né? O nosso educador, nosso DJ Cusco, que também é um arte educador, Joe, fundador. Isso, ó, vamos lá, o Giba tá me perguntando, vamos chamar aquele VT então, que a gente apresenta todos os profissionais aqui? Sim. Número 1, tá, Giba? Joga aqui pra gente, pra saber quem é quem aqui. Uns vieram pra explicar, outros pra confundir. O povo bonito. O povo bonito aqui. Enquanto a gente estava assistindo ao vídeo aqui, a Josi estava narrando quem era quem aqui. Arte educador, que são bailarinos, são videomakers, é isso que fala, né? São rappers. Sim. E toda essa música que vocês estavam ouvindo por trás, tá? Desse vídeo, que foi produzido, captado, roteirizado e editado, é deles também. É de um MC que aparece ali, que é o... Nicolas MC. Nicolas MC. Teu irmão aparece ali no... Aparece. O pai de todos. Aparece ali, né? Eu perdi aqui em algum momento ali que passou. Quantas pessoas trabalham? Então, eu acho que a gente está em 30 pessoas, eu acho. Uau! E fica onde o Matéria Rima? Agora, desde 2014, a gente se institucionalizou, porque no início era apenas um grupo. Sim. Que andava, fazia shows em vários lugares, inclusive fora do país, Alemanha, França, Senegal, né? Até hoje a gente ainda continua indo, fazendo um intercâmbio, falando de educação não formal também. Eu vou participar desse grupo, gente. Só que eu não sei rimar, não sei cantar, não sei nada. Eu consigo alguma coisa se eu falar? Você viu o que eu acabei de falar? Não consigo nada, eu não sei nada. Eu consigo fazer. É mesmo? Consegue, sim, claro. Eita. E aí são num número chegando aí de 30 pessoas e que já conseguiu atingir quantas crianças e adolescentes? Vocês têm noção? A gente já até perdeu o número. Porque o Matéria Rima existe há 17 anos. Sim. E a gente atende em workshops, são vivências culturais, toda a escola. Então, a gente mostra toda essa cultura hip hop para diretores, professores, alunos e comunidade também. Uau. E depois a gente segue com as oficinas que são regulares, né? Então, durante o ano inteirinho, a gente faz oficinas de rima, discotecagem, grafite, para as crianças dos 4º e 5º anos, que é do programa Cidade na Escola. Lá no Circo Escola, quem é o público? É mais menino, mais menina, mais criança, mais adolescente? Tem pai que frequenta lá? Sabe quem é essa galera? Quando a gente começou essa história, a ideia era manter a faixa etária dos 7 aos 17, 11 meses. Aquela idade da escola. A idade da escola. Que aprendeu português e matemática de manhã, da meio-dia não sabe pra onde vai. E aí pai e mãe tá trabalhando. Porém, como tudo na nossa história dessa educação não formal, quando a mãe vem trazer a criança, às vezes mora um pouco longe, traz o filho que tem 3 anos. Eita, e aí o menino chega no espaço lúdico do circo. Tá. Ele vai fazer o quê? Correr, brincar, quero pular. Também, eu quero alguma coisa aqui. Com esses olhares diferentes, a gente começou a criar espaços. E a gente brinca muito, porque a gente fala que não tem mais para onde criar, a gente vai ter que fazer agora buraco de tatu mesmo para poder fazer, porque não tem mais terreno. Então, além da lona hoje, a gente tem uma sala, que a gente chama de sala multiuso, onde a gente tem turma do Baby Circus. Então, a gente tem criança de 3 a 6 anos. Começou com 10, tem 150. Oi? 150. Então, assim, essa mãe traz, e aí o mais legal da história, é só para a criança ficar lá fazendo aula? Não. Essas crianças fazem aula com a mãe, com o pai ou com quem cuida. Porque Diadema não tem espaço
para as crianças brincarem. Então, ou é casa, isso, ou o espaço da ou escola, a escola, né? ou não tem. Então a gente ampliou para criança de 3 a 6. Só que aí a gente teve um público que caminha numa praça, em frente ao circo tem uma praça que hoje é um Céu das Artes, Tá bom. onde tem várias atividades sociais, culturais e assistenciais. E aí elas caminhavam e elas começaram a pedir para fazer a aula de circo. Eu pediria também, gente. Sério. Então hoje nós temos Não, a gente já tem 200 como pedir, né? mulheres, 200 mulheres que frequentam lá no período das 7 da manhã até as 9, fazendo aula do projeto Terapia do Riso. Então o objetivo é, elas são acompanhadas por um professor de educação física e uma professora de circo, que é a minha mãe. Então assim, a minha mãe, que não atua mais como trapezista, minha mãe tem 61 anos, ela nova ainda. resolveu pegar as habilidades e transformar. Então elas têm uma grande aula de manhã, 7 horas da manhã. E ali se descobre problemas de depressão, problemas de a pressão alta. E essa terapia do riso, ela virou uma grande aula para a melhor idade. Então a gente tem 4 homens e o restante mulheres que dominam o mundo. Então, como você perguntou, o circo é mais menino ou mais menina? Então a gente já tem lá uma pesquisa. É mais menina. É a mulherada. É a mulherada. É o sexo feminino. Os meninos, eles têm um pouco mais de dificuldade, aí a gente foi trazendo outras linguagens para eles. Então a gente lá no circo inaugurou agora, em final de setembro, uma outra sala onde eles constroem coisas. Mas o que eles constroem? Cenários, tudo com material de reutilização. Então é um outro espaço. É um outro descobrir, é uma outra descoberta que de repente, não tem a parte manual muito aprimorada. Não, circo vamos lá tem construir. uma horta. Que máximo. Ele tem uma horta dentro do circo. Então todo pequeno espaço que a gente encontra no espaço do circo, e a gente que cuida disso, não são eles que se apropriam do espaço. Lá a gente tem uma forma de gestão, uma gestão coletiva. Quantas pessoas de vocês trabalham no São 22 envolvidas nos vários projetos que nós temos. Tá. Nós temos 1.800 crianças por semana. Quando eu falo criança, é criança do 3 a... O meu aluno mais velho tem 85 anos. Criança. Então, criança. Criança. E 1.800 por semana. Então, assim... E vem todos de Diadema? Todos de Diadema. Todos de Diadema. Minha nossa. Existem algumas famílias que às vezes moram, né? E a Nani sabe disso, assim. Vocês não vão falar no não, território ao redor. Vocês não vão falar Então não. eles estão assim, Chico Pé está em São Paulo, Chico Pé está em São Bernardo. E Tá em aí, Diadema, assim, tem tá vaga, todo- vem. Em 2008, nós éramos 200 atendimentos. Então, depois de quase 10 anos, a gente chegou ao número de 1.800 e a tendência é ir aumentando. O público, ele sempre pede alguma coisa diferente. Ele sempre abraça o circo escola. Então, a gente faz espetáculos de circo? Sim. Inclusive, agora, hoje de manhã, nós estávamos fazendo espetáculo, porque as crianças, em comemoração ao mês da criança, as crianças do programa, Montaram né, uma apresentação. eles têm uma apresentação e aí a gente abre as portas e a pra ver. comunidade toda vem prestigiar o Giba, trabalho. o Giba, quando eu falo Giba, não é uma nuvem, assim, um personagem. O Giba é nosso diretor aqui, por isso que eu sempre chamo. Giba, a gente não tem essa apresentação no gatilho aí não, né, por enquanto? Ainda não, né? Daqui a pouquinho, quando estiver preparado, que a gente... A Vivi chegou aqui e falou, olha o que aconteceu hoje de manhã. A gente já catou, tá tentando transformar lá, dar uma editada, daqui a pouco a gente tem uma passa e outra mostra coisa pra vocês. interessante também, o circo, ele tem essas apresentações que é o resultado do processo de desenvolvimento dessa educação não formal, sim. porque a criança, quando ela dá uma cambalhota com um olhar educacional, muitas vezes quem está de fora não entende, acha que é só isso? Não, não é só isso. Porque existem crianças que não conseguem, adultos não conseguem. É desafio. Isso. É meta. Eu consegui, Exatamente. eu entendi meu corpo. Isso mesmo. Eu consegui, né? E você Enfim. trabalha tanta coisa, você trabalha confiança. Então você tem aquele aparelho que é o tecido, né, que faz as acrobacias. Não sei nem Você como tem é que que começa ter, a subir você nesse tem que ter a troço. confiança. Se você trabalha em grupo, que é o que o Matéria Rima também faz, assim, você confia no outro. Então você está confiando no outro para te segurar, para dar continuidade à rima, Então eu acho que esse trabalho, ele é um trabalho que quebra mesmo os muros da escola e avança pela cidade, né? Diadema chega a ter ainda
nesse período de 10 anos. Aliás, 25 de setembro desse ano, o Diadema comemorou 10 anos de educação integral, que é essa educação não formal. Sim. Né? Ou seja, são 10 anos de abertura de parceria para que a cidade... É uma cidade que bom que são 10 anos já, que pena que são só 10 anos, que é só 10 anos, exatamente. Que bom que então, só são, por exemplo, lá tem postes da cidade de passagem para o programa, né? As mães que auxiliam a travessia, elas têm uma identificação para o motorista parar, para as crianças passarem. Então, a cidade toda construiu uma educação que educa. Tem dificuldade? Tem. Mas essas dificuldades são pequenas. Acho que essa é a energia também, não conta pra ninguém, mas essa é a energia que faz a gente levantar. Fora, eu acho que motiva, sim, né? Quando você encontra, você vai motivando. Porque quando você vê uma criança fazendo, apresentando, a gente tem uma brincadeira que a gente faz com eles, a gente tem a água e cada filtro de água lá, a gente coloca assim, coragem, amor, né, perseverança. E aí tem hora que eles estão tão para baixo que a gente fala assim, vamos ali tomar um pouco de coragem. Então eles vão lá beber água e tomam coragem. E essas brincadeiras que a gente faz... E essas brincadeiras que a gente faz é uma forma de você trabalhar a autoestima dessa criança. Tomar um pouquinho de coragem. Vamos lá tomar coragem. Às vezes eles não querem nada, às vezes estão cansados da sala de aula, cansados do dia a dia. E a forma da gente motivar. De motivar e fazer. E eu acho que está na gente também, né? E o Matéria Rima chega nessa história aí com essa pluralidade. A gente falou de algumas coisas aí dessa parte artística, mas fora o hip hop, o que mais que tem? Então, que oficinas são essas? O que tanto vocês promovem? Como o próprio Joe fala, né, o fundador do Matéria Rima, o hip hop ele é muito aberto a tudo que chega. Ele não tem preconceitos. Então, ele vai aceitando todas as práticas artísticas. Aceita tiazinhas? Com certeza. Sim, então, assim, hoje na nossa instituição, a gente tem oficina de educomunicação, de flauta, que, inclusive quem ministra essa oficina de flauta é uma de nossas alunas da oficina de dança, que ela veio e falou assim, gente, eu gostaria tanto de dar uma oficina de flauta, vocês aceitam? Claro. E a oficina dela começou com 5 alunos, hoje a gente tem 15 alunos na oficina dela. Todo mundo procurando a flauta e chegaram doce, sem saber nada. Sem saber nada. Agora eles tocam Luiz Gonzaga, Beethoven, Sinfonia de Beethoven. Né? Então, assim... O céu é o limite, né, gente? Sim, exatamente. Essa é uma das oficinas. Sim, aí tem rima, discotecagem, grafite. Você já fez alguma oficina? Eu tenho... A gente faz formações. Tá. Então, nessas formações, a gente troca. Então, quem sabe a rima passa para quem não sabe. Quem sabe o grafite passa para o outro que não sabe. E a gente vai aprendendo um pouco de cada. Dessas todas, são quantas que tem dessas oficinas? Quantas tem de hip hop, de rima? O hip hop, o hip hop que é o movimento. Que é o movimento. É o movimento. movimento. Então, é a rima, quer dizer, a escrita, isso, o verso, o rap. Aí a discotecagem, a discotecagem. Aí depois o grafite. E a dança. E a dança. Então é uma cultura Qual é mais muito... concorrida? Ai, eu acho que talvez seja a dança e o grafite, mas eles gostam de todas. Mesmo porque o Matéria Rima ele tem um diferencial, ele não fica só naquela oficina. Então, se o educador lá é de rima, ele também passa dança, ele também passa grafite. Então, ao longo do ano, essa criança tem acesso às outras artes também. Ela vai evoluindo, ela vai fazendo a sua graduação aí. Vai. Quanto tempo eu posso ficar lá no Matéria Rima? O tempo que você quiser. Mas eu falo assim, não é do período só, que eu falo do período do dia, mas quantos anos, quanto tempo eu posso ficar lá? Se eu sou essa criança que estou lá com 7 anos, eu posso sair de lá o tempo que você quiser. Então, com que idade? Como é que é isso daí? Atende dos 6 anos até os 17. Mas, às vezes, surge criança de 5 que quer fazer a dança e consegue fazer. Então, fica lá também. Né? Então, a gente costuma atender esse público, porque a gente sabe que é o público da escola e que são esses jovens que acabam saindo da escola. E o Matéria Rima, ele não quer perder essa essência dele, que é levar de volta ou não deixar sair essa criança. E como é que é esse processo, a logística? Criança chegou lá na escola convencional, aprendeu lá português, matemática, fazer continha, tudo, 7 horas da manhã e vai sair 11 horas da manhã, meio-dia. Quem que leva? Como é que é isso? Elas comem alguma coisa à tarde? Que eu fico imaginando qual o período que elas passam ali à tarde, ou o período da manhã, de acordo com a... Comem. Eu tô com cabeça de mãe aqui, né? Comem. Então, elas ficam o período da aula regular,
Seja a escola que for, de Diadema ali perto, Sim. tá? Aí depois Quem que ela traz? come alguma coisa na própria escola, ela almoça Tá. e já fica lá para ficar 2 horas mais com o matéria-rima. Entendeu? E ficam. Ficam. E Opa, ficam. Não tem fica- criança que não vai para a escola. Isso que eu falo, e quando tá chovendo, essas depois. coisas, cai o quórum? Quando tá chovendo, essas coisas, cai o Não, quórum? isso Cai não nada, né? fede, não. Cai nada, Aí né? é que vai. Mas é para matéria-rima. É. Cai nada, né? No circo é a mesma coisa? O circo, o que ele tem de diferente é que esses dois projetos, como eu falei, um veio complementando o outro. O circo, pela sua própria característica, não tem como a gente ir para dentro do espaço da escola. Então, É muito a técnico, né? Para vocês prefeitura- usarem as Então, edificações da qualquer escola. escola. Vou pegar um exemplo da escola que a criança Ah, entrou vocês às conseguem ir 7 para a da escola manhã. das crianças? Eles conseguem ir para a escola. Peraí que eu já quero saber então disso aí direito, beleza. E o nosso é o contrário. Então, o que Vem pra acontece mim. com a gente? 7 da manhã, um exemplo, a criança entra na escola, faz o seu turno normal. Almoça. Terminando o almoço, o ônibus encosta na porta da escola. São dois, um ônibus grande e um micro-ônibus da prefeitura. E aquela turma específica, na verdade, são 75 alunos que vão de 2 em 2 horas para o circo. Então, essas crianças... Esse tio do ônibus não para, então, né? Não, e aí eu Eita. falo, o Cristiano, que é o motorista É o há tio do 10 ônibus. anos, ele é a educação quilometragem dele tá rodada. integral, porque ele é quilometragem tá o rodada. verdadeiro motorista educacional, né? Minha nossa. Então, assim, ele pega essa criança, leva para o circo. Então, essa criança que fez aula de manhã, ela chega no circo, por exemplo, às 1h15 da tarde. Exatamente. Quando o Cristiano, o motorista, deixa essa criança, ele vai buscar outra escola. Então ele só deixa ali, já Isso. engata Essas primeiro e crianças sai. ficam 2 horas fazendo atividades. Deixa eu cortar você rapidinho. A gente tá com o outro vídeo aqui no Sim. gatilho, aquele que a Vivi trouxe aqui pra gente. Vamos ver como é que foi hoje de manhã aí os trabalhos lá do Circo Escola. Vamos lá? A gente está vendo essas imagens aqui, com a Vivi tá comentando algumas coisas. Essa daqui que a gente consegue ver do lado esquerdo do vídeo aqui é a pracinha com campo de Isso, futebol. com campo E essa de estrutura futebol, enorme Você tá é o vendo nosso essa circo. pessoa que está entrando? Tô vendo essa pessoa que tá entrando. Assim como o Joey que idealizou esse sonho, foi ele que criou o Circo Escola. Chegasse. Então, Olha o que nós isso. fizemos? Então, A gente assim, foi adaptando. E aí, isso daqui que a Olha, gente tá essa vendo são estrutura- cenas de um institucional, de um vídeo de 1 hora de De duração uma hora quase, de né? duração. Então, olha, quando essas crianças começaram, há 10 anos atrás, o circo era desta forma. Era um circo menor. As crianças, ó. Essas são as crianças do Colégio Letícia. Olha a cara de felicidade delas, né? E aí, ó, tá vendo? Tem o momento da capoeira. Tem capoeira. Ai, como eles cresceram. Nossa, na perna de pau, gente. Como é que você equilibra naquilo? Minha mãe. Tem palhaço? Ah, Tem, acabei de perguntar. atrapalhando. Claro que tem. Óbvio que Algumas imagens que estão aparecendo de profissionais são profissionais que vêm para trabalhar para as nossas crianças. Profissionais de circo conhecidos, Circo Stankovic, Circo Espacial, e eles... tem. Olha isso. Tá vendo? Isso aí foi no festival de circo que a gente teve para inaugurar a Lona Nova. A criançada deve Né? ter Tá o ficado- pessoal do Circo do Soleil aí. Esse é o nosso perfeito, as nossas crianças. Aí ó, já são as salas que tiveram que ir mudando para acomodar o público. Isso é circo? Sim. Aquilo ali é circo? Sim. Com aquelas barras, tudo espelhos? Sim, a nossa sala de balé. Aí agora vai passar, tá vendo? Ó, a mulherada. Olha o circo por dentro. Olha lá, as mães daqui. Esse trailer que tá passando rapidamente é a nossa rádio web, que Fica foi dentro de construída um- por um aluno do Circo Escola. Olha a lona. Minha nossa. Eu não subo nisso daí, mas nem com reza brava. Nem E com reza lá, brava. assim como lá no Matéria Rima existem todas as modalidades, aqui a gente tem, olha a dimensão, aqui a gente tem, aqui é a escola estadual.
Do lado direito. E aí o mais aqui legal é, pulam daqui para dentro do circo. Essa é uma escola estadual, o circo e a praça logo E a à frente praça. ali. E aí, na verdade, nós somos um grande complexo. Centro cívico ali, né? E aí são todas as lonas que a gente já teve. Toda a evolução. A evolução. E Nossa, vocês estão de parabéns. lá existem acrobacias aéreas, existem as acrobacias de solo. Então, todas essas modalidades dão para a criança essa oportunidade de ver a vida de uma outra forma. Eu tô querendo ir aí, gente, mas facilmente eu vou. E o ônibus do tio... E o ônibus do tio Cris, é eu tô do Cris. chamando ele de Cris, né? O E ônibus aí, logo aqui como eu te abaixo. falei, o ônibus para, as crianças fazem aula. Quando ele volta com a segunda turma, troca. Troca, já tá Mais buscando a outra 75 turma. crianças. E aí, essa é a comunidade, o bairro da região sul. É, E, onde fica? inclusive, o circo e o Matéria Rima estão na mesma região. Então, atende, assim, basicamente a mesma comunidade, só que amplia mais, né? Amplia mais. Amplia E por mais. que é legal a gente falar isso? Porque Diadema, ele é o lugar onde a gente tem o maior número de concentração por metro quadrado. De pessoas. De pessoas. De população. E a região sul, aonde nós estamos, Legal. ela é, na verdade, o grande entroncamento dessa população. É a esquina de Então todas as cidades. realmente ali, exato. O circo mesmo, é ele está num lugar a onde são vários esquina bairros. ali. E o Matéria Rima e o circo, nesse espaço, se a gente for realmente computar, ainda tem muita criança fora, né, Nani? Assim, fora a gente não consegue atender, Não consegue atender. de tanto que nós temos essa complexidade. Gente, ainda tem muita história pra contar, tem alguns outros vídeos pra mostrar pra vocês também aqui do que as meninas andam aprontando. Na verdade, nada de aprontamento, né? Do que elas andam educando aí a nossa população. Exatamente. Pausa pra uma água geladinha e a gente volta já já. Não saia daí.